Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a essa live Tira Dúvidas. Eu sou a Ju Yoshida, empreendedora, chefe de cozinha, e eu ensino você a faturar R$6.000 por mês com a culinária oriental, mesmo que começando do zero. E essa live aqui, gente, é uma live Tira Dúvidas, porque chegam muitas dúvidas para mim. Então eu fiz uma listinha, tá, das dúvidas que mais são recorrentes por aqui, tá? Eu vou tirar elas aqui com vocês, respondendo uma por uma, e no final eu vou ler, né, os comentários de vocês aqui, tá bom? Para ir tirando as dúvidas que forem aparecendo também, tá legal? Bom, gente, é o seguinte, a primeira dúvida, normalmente as dúvidas são realmente em relação a como empreender, né? Como iniciar? E a primeira pergunta é exatamente sobre isso. Vou ler aqui para vocês, tá? Estou começando do zero. Pode me orientar por onde começar? Olha só, gente, eu vou começar falando como eu comecei, né? Eu comecei também do zero, comecei errando, acertando, caindo, levantando e quase com nada no meu bolso, tá? Então eu comecei do zero, sim, tá? Então eu sei muito bem como que é. E demorou algum tempo, né, pra eu conseguir chegar até aqui. Demoraram alguns anos, né, pra eu me tornar essa profissional que eu sou hoje. E por conta disso, eu tenho uma carga realmente de conhecimento, né, que eu posso dividir aqui com vocês, tá bom? E exatamente por ter essa carga, eu consigo passar pelo menos 3 formas de você começar o seu negócio do zero, tá? O seu negócio de culinária oriental do zero, tá bom? O primeiro deles, gente, é começar igual a mim. Começar sozinho, né? Errando, caindo, levantando, né? Tentando acertar, né? E é um caminho que é desse jeito mesmo. É só a gente estando lá, errando, para conseguir entender aonde que estava o erro, né? E tentar refazer, tá? E é uma forma, né? Que é a forma que eu tive que percorrer de uma certa forma, né? Apesar de ter a minha mãe, que é uma grande mentora minha, porque minha mãe é uma excelente cozinheira, minha mãe já teve um restaurante, tá? Mas a minha mãe é de outra geração, né, gente? A minha mãe é de uma geração que não sabe ensinar, né? Não sabe... Então eu fui meio que vendo e aprendendo, né? Caindo e levantando mesmo, tá? Mas foi na prática mesmo, tá bom? Que eu comecei. Então, o primeiro jeito é dessa forma mesmo, né? Você tentar traçar a sua própria trajetória, né? E vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo, né? A segunda forma, gente, que eu posso falar pra vocês é você conseguir ir se abastecendo com os conteúdos que eu mesma vou disponibilizando aqui pra vocês. Tanto no meu YouTube, quanto aqui no Instagram, né, que são os conteúdos, na verdade, gente, que a gente vai pincelando, né, mas eu tenho muita coisa aqui dentro, tá, que já te ajudam, já te dão os primeiros passos, e você consegue sim, né, ir na direção de começar a trabalhar, tá bom? É muito possível, tá legal? Inclusive, gente, esse tema, né, de como começar do zero, eu tenho um episódio, não sei se vocês sabem, mas toda quinta-feira eu apresento um programa que se chama Oriente-se, que acontece às 20 horas, toda quinta-feira, lá no meu canal do YouTube. E lá a gente já tem muitos episódios, gente, realmente, e a gente aborda exatamente essa temática, que é como empreender com a culinária oriental, tá? Então a gente aborda vários assuntos, tá? Dentro desse programa. E sobre esse como começar, a gente tem um episódio que que é o episódio 11. E lá, gente, eu falo 5 dicas para você começar a empreender, começar com o seu negócio de culinária oriental, inclusive sem dinheiro, tá? Então, são 5 passos que você precisa seguir, tá bom? E você consegue já iniciar o seu negócio. Eu vou só dar uma pincelada aqui para vocês. E o que são, tá? O primeiro passo que você tem que dar é se perguntar: eu gosto de cozinhar? Eu gosto da culinária oriental? Eu tenho alguma habilidade na cozinha? Então ter essa conscientização do que você já tem, sabe? E se colocar ali naquele ambiente,
tá? Então, quando eu comecei, gente, eu tinha as habilidades realmente do dia a dia, de cozinhar pra minha família, cozinhar pros meus amigos, tá? Então, não menospreze essas suas habilidades, elas são muito importantes, tá bom? E não precisa de nada além disso pra você começar, tá legal? O segundo passo é você fazer um levantamento da sua cozinha. Você tem panela? Tem uma faca que corta? Você tem uma tábua de cortar? Sabe, são utensílios e ferramentas simples, gente. Você não precisa de nada muito caro, nada fora do que você já usa no seu dia a dia, tá? Então, eu não quero que vocês criem dificuldades, né? Não precisa ter isso. Pra começar, gente, não precisa ter essas frescuras, né? Às vezes a gente vai criando tanta coisa. Eu só vou começar o meu negócio quando eu reformar minha cozinha. Só quando eu tiver aquele fogão que tem 6 bocas. Ou aquele industrial. Gente, eu cozinho no meu fogão normal, né? De boca normal, não é industrial, tá bom? Então, nada disso tem que te impedir, tá legal? Então, o terceiro passo, a partir do momento que você entendeu e se conscientizou das suas habilidades e você fez um levantamento, você tem panela, tem o que precisa para começar, é só você ter uma ideia de construir um cardápio, gente, que seja um cardápio estratégico que você consiga executar. Porque é muito importante que você tenha que nada seja um empecilho, né? Então ele precisa ser fácil, prático, que seja confortável de você iniciar. Depois você pensa em inovar, em criar um cardápio novo, em fazer algo mais elaborado. Mas no início, não trate disso, sabe? Preciso entregar, né? Vender alguma coisa diferente, uma coisa muito nova. Não precisa para começar, entende? Então, o terceiro é isso. Ter um cardápio que você consiga executar, que seja fácil para você começar, tá bom? O quarto passo é que eu falo muito, gente, a gente cria muitas ideias na nossa cabeça, né? Então, concretize, comece a colocar em prática, tá? Então, pega essas ideias, coloque no papel e do papel concretize, sabe? Então, eu falo para começar de uma forma simples, que é, de repente, pegando uma receita minha aqui, tá? Que tem um monte aqui no meu Instagram. Comece por aí, faça uma receita, mas pensando, puxa, como seria se eu trabalhasse fazendo essa receita? Sabe, para ter uma mentalidade diferente daquela do dia a dia, entende? Então construa essa receita, faça essa receita na sua cozinha com esse pensamento, sabe? Então já começa a virar, a mentalizar, né? E a mudar, na verdade, a sua mentalidade e voltar à cozinha para o seu trabalho, né? Para algo que vai te dar um retorno, um faturamento depois, né? Então, essa é o quarto passo para você começar, tá? O seu negócio. Começar a concretizar. Então, eu faço um desafio aqui. Faça uma receita minha, sabe? Abram a mentalidade de vocês, tá? Se conscientizem que talvez seja muito possível, né? Você começar a trabalhar com a culinária oriental, tá? E o quinto passo, gente, é que não deixar que a falta de dinheiro seja um limitante para você começar, né? Porque dá para começar sem dinheiro, sem 1 centavo no bolso. Como que dá? Eu faço isso direto, gente. Eu vendo produtos, pratos, sob encomenda. Eu chego lá, né, nas minhas redes sociais, quem quer? Tô vendendo oyakudon, alguém quer? Vendo com pagamento antecipado. Com esse dinheiro, eu pago os ingredientes, paga todo o meu... E ainda tem lucro, né? Pago todos os ingredientes, todos os meus gastos e sobra o meu lucro, né? Não tiro um centavo do meu bolso. Então, a gente não precisa, sabe, quebrar muito a cabeça. É muito mais simples do que a gente imagina, tá? E todos esses passos eu aprofundei mais, gente, nesse episódio número 11 do meu programa Oriente-se. Aqui, na verdade, eu tô querendo só dar uma pincelada, não tem como eu discursar, né, e falar a fundo sobre cada questionamento que surgiram de vocês, tá? Mas eu consigo me aprofundar nesses episódios, tanto aqui de lives que eu já fiz aqui no Instagram, quanto no programa Oriente-se, tá bom? Então, se você se interessou, quer se aprofundar um pouquinho mais nesses passos que eu acabei de passar, dá uma olhadinha, tá bom? No episódio 11 do programa Oriente-se lá no YouTube, tá bom?
E, bom, esse daí foi a segunda forma, né, de conseguir começar. A primeira que eu falei pra vocês é começar sozinho. O segundo é utilizando esses materiais gratuitos, né, que eu vou fornecendo aqui pra vocês. E a terceira forma, gente, eu acho que é a forma que é pra quem não tem tempo nem dinheiro pra perder, sabe? Quem tá querendo faturar já, né? Que é realmente tendo um acompanhamento de alguém que tenha uma experiência, que consiga pegar na sua mão e te levar mais rápido, né? Para um faturamento de R$6.000 por mês, tá? Então, é essa pessoa que eu tô me propondo, porque eu tô com o meu curso, que é o Culinária Oriental Lucrativa. Eu acabei de abrir uma nova turma, tá bom? Então, aqui, na verdade, eu quero fazer um convite para vocês, se vocês se interessarem, tiverem realmente com a vontade de trabalhar com a culinária oriental, agora é o momento, tá bom? Então, eu já tô com essa turma, né, aberta. Se você tiver interesse, é só você se inscrever no link, tá bom? Que tá na minha bio, tá legal? E lá eu conto tudo mais detalhes, tá bom? O que acontece, né, gente? Quando a gente tem um acompanhamento de alguém, é muito mais rápido, né, você chegar a um resultado. Porque eu cometi muitos erros no meu começo, né? Eu tive que errar bastante para conseguir enxergar, né, o caminho que eu tinha que percorrer, tá? Então, você tendo o acompanhamento de alguém que já errou e acertou e entendeu, né, que é possível... que foi possível construir um método com esses erros e acertos, tá? E esse método é totalmente replicável, que qualquer pessoa que queira trabalhar com a culinária oriental consegue replicar, tá? Tendo uma cozinha, gosta de cozinhar, é isso que você precisa, tá bom? Então é isso, tá? A segunda pergunta, né, que surgiu aqui pra mim é o seguinte: é muito difícil começar nessa atividade? Olha, gente, quando você responde, né, aquela pergunta, eu gosto de cozinhar, eu gostaria de trabalhar com a culinária oriental, eu me encontro nesse ambiente, eu acho que você já dá um passo realmente em direção de uma forma bem positiva, né? Porque é algo que você quer, que você deseja, né, que você almeja. Então, quando você vai na direção de algo que você realmente quer fazer, já é fantástico, né? Então, a partir do momento que você entende que você tem a habilidade necessária, a cozinha, que você tem os utensílios, que você enxerga que é muito mais fácil, que é muito mais simples, não é fácil, é muito mais simples de você dar esse passo, que é só realmente começar, entende? É só realmente começar, porque só estando lá, né, começando, que você consegue enxergar, né, esse caminho, tá? E quando você pensa num cardápio que você consegue executar, também, gente, você facilita, né, o seu início, o seu trabalho, tá? Então você não precisa complicar, né, esse trajeto, tá bom? E uma coisa que é muito interessante, sabe? E que eu falo muito na Rota do Oriente, não sei se vocês participaram, a gente mostra bastante como o mercado da culinária e da cultura oriental em geral, ele tá super aquecido. Então, quando eu falo em cardápio estratégico, eu falo para vocês trabalharem com algo que realmente seja muito aceito pelo brasileiro, tá? Então, não adianta a gente falar, lá no Japão, né, tem tal prato, né, o mais consumido. Aqui também tem muitos pratos que são muito consumidos, mas o paladar brasileiro, gente, ele é voltado para os pratos quentes. A maioria das pessoas, a gente gosta de um sushi, sashimi, eu adoro. Mas o consumo desses pratos frios, eles são mais consumidos realmente no verão, né? Quando o clima tá quente. Tá? Porque o paladar brasileiro realmente é voltado para os pratos quentes. Você pode até olhar, né? Feijoada é um prato, gente, que é consumido, não é? De quarta e sábado. Todo dia tem restaurante que serve, quarta e sábado, né? Sem folga. Pode estar um dia de 40 graus, Rio de Janeiro, e estão comendo feijoada, tá? Então é consolidada essa ideia, né? De que
de que os pratos quentes não tem tempo ruim pro brasileiro, tá? Então, quando eu falo num cardápio estratégico que é voltado para esse paladar brasileiro, são os pratos quentes. A gente tira toda essa dificuldade que a gente enxerga em trabalhar com a culinária oriental, que é ter habilidade de fazer sushi, de cortar o peixe, né, fazer o sashimi. A gente tira isso da nossa frente, entende? Então, dentro do meu curso, né, do meu treinamento, a gente volta todo o cardápio exatamente para isso, para esses pratos quentes. Pratos quentes que são inovação, não deixam de ser um sabor que inova, mas que qualquer pessoa, mesmo aquela que só tem habilidade do dia a dia, consegue replicar, tá bom? Por quê? Porque, gente, quando eu construo um cardápio, eu construo pensando nos ingredientes que todo mundo consegue encontrar, sabe? Se não conseguir, a gente consegue passar substituições. São ingredientes que são de fácil acesso, tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Na hora de construir um cardápio e torná-lo realmente estratégico, né? Pra gente conseguir trabalhar o ano inteiro, tá bom? Terceira pergunta aqui, gente. Então, respondendo lá, é difícil? Não é difícil, tá? Trabalhar com a culinária oriental não é difícil, tá? É só você realmente enxergar o caminho certo pra você seguir, tá? E não dificultar a sua vida, né? A gente tende a colocar várias pedras no caminho e, na verdade, é muito mais simples do que isso, tá bom? Olha, a pergunta número 3. Qual a melhor forma de trabalhar? Numa loja física ou delivery? É possível começar sozinho ou vou precisar de um ajudante? Olha só, gente, essa é uma pergunta bem interessante, sabe? Porque isso vai muito... Porque a gente fica tão preso, né? Quando a gente fala, quero trabalhar com comida, né? Quero trabalhar com a gastronomia. Muitas pessoas ficam tão presas, né? A pensar que a gastronomia, ela se baseia apenas em, vou abrir um restaurante ou um delivery? No que eu vou... Pra que lado eu vou? E, na verdade, é muito mais amplo do que isso. O leque de opções, né, para se comercializar e entregar o seu serviço, né, como cozinheiro, como chefe, vai muito mais além, né? Então, eu gosto muito de abrir um pouco os olhos, né, e mostrar outras opções, sabe? Por exemplo, na minha live de aquecimento, né, em direção à Rota do Oriente, a live número 3, eu falo muito sobre o perfil empreendedor. E lá eu ensino, na verdade, eu falo características de vários perfis. E qual combina com o quê? Um perfil assim combina com o restaurante, um perfil assado combina com o delivery, um perfil que é mais criativo, de repente, combina com ser personal chef, sabe? Um perfil que gosta de inovar, um perfil que tem um espírito mais livre, gosta de trabalhar em feiras. Então, se você tem curiosidade de repente, se alinhar, né, com a forma de comercialização, com o seu perfil realmente empreendedor, dá uma olhadinha na live número 3 de aquecimento. Daqui a pouco ela vai estar fora do ar, mas ela ainda tá aqui no meu perfil, tá? Dá uma olhadinha que vale a pena, para você se questionar de outra forma. Será que o meu perfil ele se encaixa para eu trabalhar num delivery? Ou será que é melhor eu abrir um restaurante, tá? Porque são perfis diferentes, sabe? Quem gosta de uma coisa mais sólida, né? Que não tem problema com burocracia, pode ser um restaurante e quer, na verdade, algo mais do que vender comida, proporcionar comida. Não, que é um ambiente, que é o aconchego, que é o conjunto inteiro, que é atender bem as pessoas, né? Já o delivery não, você não precisa entrar em contato direto com o comprador, né? Então, depende muito. Isso interfere muito no seu trabalho, sabe? Interfere porque é a forma como você vai encarar o seu dia a dia na cozinha, tá? Eu tenho um perfil eu acho que foi nessa live mesmo, eu falo que eu tenho um perfil mais criativo, porque eu gosto de estar de cara com o cliente, então eu gosto de trabalhar desse jeito, sabe? Então eu tenho um perfil mais flexível, eu não gosto de ficar presa a horários, de ter aquela carga horária regrada, de ter a minha agenda consumida, sabe? Como um restaurante. Isso é um compromisso realmente, né? E tem pessoas que se encaixam realmente dessa forma. Não é o meu perfil, né? Então eu sou uma personal,
né, que faz eventos, que eu trabalho em feiras também, temáticas, né, então eu gosto mais de eu mesma ter o controle da minha própria agenda de trabalho, né. Então isso vai de cada um, tá bom? Então eu recomendo que você veja qual perfil você se encaixa, tá legal? Bom, a pergunta número 4, gente. Se é muito difícil conseguir comprar as coisas. Isso é uma pergunta, gente, que chega direto pra mim, né? Apesar de eu falar sempre pra vocês que hoje em dia, com a pandemia, tudo, o mercado online, gente, cresceu demais. Então não importa se você mora num lugar que não tem uma loja especializada em produtos orientais. Não importa mais, porque tudo você acha online. Tudo você acha online, né? E quando eu falo, né, na verdade, quando eu dou uma receita, eu sempre explico o que é o ingrediente, né? Então não tem como errar. E dentro do meu curso, os meus alunos recebem até a marca do ingrediente que eu utilizo. Porque quanto mais próximo, né, quanto mais parecidos os ingredientes forem do que eu construo aqui na minha cozinha, mais próximo eles vão ter do mesmo produto que eu fabrico na minha cozinha, né? Porque interfere muito, né? A qualidade de ingrediente, uma marca não é igual a outra, tá? O resultado não vai ser igual mesmo, tá? Então a gente tem esse cuidado também. Eu tenho esse cuidado, né? De passar até esses detalhes, tá? Para os meus alunos também, tá bom? Então não é difícil. Tá? Os ingredientes não pode ser mais um empecilho na vida de vocês, tá legal? Bom, número 5. Tenho dificuldade de mexer com o computador. Na verdade, nem tenho. Só mexo no celular. Isso acho que é a realidade de muitas pessoas, né? Hoje em dia, o celular, ele realmente quebra um galho. Eu, na verdade, eu construo todo o meu conteúdo que eu trabalho aqui nas redes sociais, eu construo tudo pelo celular. Tá? Então, eu vejo que é muito possível, né, a gente acessar tudo pelo celular, hoje em dia, tá? O meu curso até, gente, você pode acessar ele do computador, quanto do celular também, de onde, quando você quiser, né, a hora que você quiser, pela duração de 1 ano, tá? Então, a plataforma de ensino, ela é online, 100% online, inclusive todas as aulas, se eu der alguma aula, né, online, ao vivo, também é possível acessar do celular, tá? Então isso também não é um empecilho, né? E todo o trabalho, né, se você tiver que fazer algum tipo de divulgação, vou divulgar um trabalho, preciso tirar foto, né, montar um cardápio, tudo pelo celular, você não precisa de nada mais. Até para edição, tudo você consegue fazer no celular, tá? Inclusive até tem uma aula dentro né, do meu curso, lá do meu treinamento, falando só sobre divulgação, tá? Então, isso é bem importante mesmo. A divulgação é a alma também do negócio, né? Faz parte do negócio, tá? Pergunta número 6. Será que sou capaz de dar o primeiro passo? Foi difícil para você também? Você me ajuda? Olha, gente, dar o primeiro passo é sempre mais complicado, porque a gente vai em direção a algo novo, né? Sim, é complicado a gente mudar, é difícil a gente mudar, né? Mas o resultado dessa mudança, gente, é sempre para o melhor, né? Se a gente direciona a nossa vida para uma mudança para o bem, que a gente enxerga que é para o bem, a gente se adapta, gente, e se adapta rapidinho, posso te garantir, né? E falando também no programa Oriente-se, o episódio 14, gente, eu fiz um episódio super bacana que eu falo exatamente de inseguranças, porque eu mesma já fui uma pessoa muito insegura, sabe? Eu posso estar aqui falando com vocês, mas eu tinha uma insegurança enorme de falar em público. Eu não falava com pessoas estranhas. Quanto mais me apresentar, imagina, apresentar um trabalho na faculdade, na frente das pessoas, eu morria de medo, tá? E eu falei aqui nesse episódio 14 do Oriente exatamente sobre essa minha primeira experiência com essa minha insegurança, que foi muito difícil de eu superar. Mas eu mostro lá também como que eu superei, sabe? Então, eu acho que se eu passar essa minha experiência para vocês, eu acho que vocês também vão conseguir enxergar
que é muito possível, tá? E eu falo ali, na verdade, eu dou 5 dicas, tá? Pra você superar essas inseguranças e ir em direção realmente à sua mudança, tá? Porque é exatamente o que eu fiz, tá bom? E eu falo aqui nesse episódio como eu explico um pouco sobre o círculo da zona de conforto. Gente, é muito interessante como a gente estaciona. Como a gente se estaciona na vida, né? E quando a gente chega nesse lugar, a gente pode ficar... Eu fiquei 7 anos nesse lugar, da zona de conforto. E eu demorei, né? Mas eu precisei de um estalo para perceber que era muito tempo e eu tinha que mudar. E eu conto nesse episódio, dá uma olhadinha lá, né? E eu conto também como que funciona esses estágios desse círculo da zona de conforto. E como sair, né? E como ele se repete, como ele é um ciclo repetitivo. E como cada ciclo que passa vai ficando cada vez mais fácil de você ir passando por essas mudanças que são necessárias na vida, né, gente? Para o nosso crescimento, para a gente melhorar, né? E para a gente conseguir conquistar as coisas que a gente almeja, né? Olha, pergunta número 7. Qualquer pessoa é capaz de se aprofundar na culinária oriental? Com certeza, qualquer pessoa é capaz. Eu acho o seguinte, quando eu passo uma receita, principalmente as receitas que estão dentro do meu treinamento, eu criei, na verdade, receitas que têm uma padronização de ingredientes, tá? Então, a quantidade é tudo pesado, tudo certinho, existe um padrão. Então, se eu construir uma receita para 1, para 2, para 1000 pessoas, o resultado é o mesmo, tá? Porque é tudo pesado, é tudo em gramas, tudo em quilo, tá? A quantidade dos ingredientes. Então, não tem como errar no sabor, tá? E quando eu passo uma referência de uma receita que eu criei aqui na minha cozinha, dessa forma, padronizada, e eu passo para o meu aluno, eu ensino esse aluno que é desse jeito, é esse processo para a construção desse prato, ele consegue executar da mesma forma como eu executo aqui na minha cozinha. E quando ele vai provar, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa se ele utilizou as mesmas marcas, né, de ingredientes que eu, de mesma qualidade, ele vai alcançar a mesma qualidade que eu, tá? Pode ser que na primeira vez, na segunda vez, não tenha a mesma facilidade e praticidade que eu faço de olhos fechados aqui na minha cozinha. Mas você pode ter certeza, como tudo na vida, quando a gente repete o processo, a segunda vez é melhor do que a primeira e assim por diante, né? Então é um processo de aprendizado, é um processo de melhoria constante, tá? E quando a gente fala em sabores orientais, mesmo aquela pessoa que não tenha, né, o paladar, que nem eu cresci comendo, né, gente, esses sabores. Mas exatamente por essa padronização que eu consigo te passar, né, exatamente o mesmo paladar que eu consumo aqui na minha casa, tá bom? Então sim, é muito possível, tá? De você se aprofundar na culinária oriental, tá legal? Número 8, gente. Por que é tão difícil ensinar os sabores para aquelas pessoas que só veem preço? Olha, eu consigo te cortar essa linha de pensamento só perguntando para você. Quem que responde? Quem que reclama dos preços? É cliente ou é quem vende? Porque você pode ter certeza, gente. O cliente, se for o cliente, é porque você tá no ambiente errado. Você está oferecendo para a pessoa errada o seu produto, tá? Porque se você tem um produto que é de qualidade, que você sabe precificar, que você fez uma análise no ambiente onde você tá e o preço é esse, comercializado, e tá consolidado, gente, que a culinária oriental ela é realmente valorizada, que o cliente certo, ele compra, não reclama, tá? Tem cliente, gente. Tem cliente, tem demanda para culinária oriental. Tá? Então, se por acaso o seu cliente ele tá reclamando, quer dizer que não é o seu cliente. Você tem que procurar outro cliente. Não é desvalorizando o seu produto, a sua saída, sabe? É realmente reestudando o perfil do seu cliente, tá? E oferecendo para outras pessoas são pessoas realmente que são interessadas e que pagam, tá? Pelo seu produto, tá bom? Vamos lá. Como conservar, número 9, tá?
como conservar de forma adequada os alimentos para preparação final? Olha, gente, isso daí é realmente uma pergunta muito importante para aquela pessoa que realmente empreende na cozinha, porque quem empreende na cozinha, um grande desafio realmente é a gente agilizar, né, os processos de construção de um prato. E quando você sabe armazenar de forma correta, isso realmente é uma forma que agiliza os processos, tá? Aqui na minha cozinha, quando eu faço em grandes quantidades, ou tenho uma previsão que eu preciso realmente fazendo uma grande quantidade, eu armazeno de duas formas, tá? Ou você pode armazenar, por exemplo, a proteína, tá? Eu já deixo cortado, tudo certinho. Você pode armazenar sem tempero, congelar, tá? Isso é uma forma, mas já picadinho, tudo certo, do tamanho certo, para você utilizar depois, né? A segunda forma, que eu utilizo muito, é já marinado. Ele já tá pronto para ir direto na panela. Então, é um processo, né, que seria parte do mise en place, que já tá adiantado para você. E, nossa, fica perfeito, tá? Ele fica marinando, congelado, né? Congela o seu momento, né, de marinar e pega ainda muito mais sabor, tá? Fica ótimo. Só não pode fazer com peixe. Peixe não aceita muito marinar, tá? Realmente ele entra num processo de cozimento, a textura muda. Mas para frango, carne de porco, carne de boi, tranquilamente, tá? E para legumes, né? Se forem legumes, os que eu uso, né, na minha cozinha, dentro do meu cardápio, aceitam muito bem você fazer aquele processo de branqueamento, tá? Então, faz o processo de branqueamento, porciona e congela também, tá? Agiliza processos. Isso ajuda demais. Congelado mesmo, panela bem quente, joga na panela, tá? Então, agiliza o processo. Então, isso é algo, né, uma forma de armazenagem aqui que eu utilizo muito na minha cozinha, tá bom? Olha, a última pergunta aqui que eu tenho anotado, que é o seguinte, tem opção, né, para pagar no boleto bancário? Isso aqui é uma pergunta sobre o meu treinamento, tá? Que chegou bastante, teve vários questionamentos aqui. A gente não tinha, tá? A gente estava aceitando só cartão, débito e crédito e Pix, tá? Mas como teve esse questionamento, a gente vai abrir uma opção apenas por um dia. Um dia, amanhã. Amanhã vai ser o único dia que você vai conseguir comprar no boleto à vista, tá bom? Então a gente tá abrindo essa oportunidade, tá? Para quem deseja realmente se inscrever, tá? No meu treinamento. Então, é só você acessar o link que tá na minha bio, tá bom? Peraí, tem uma perguntinha aqui. Ju, tem uma dúvida. Você falou que tem outros tipos de negócios que não são delivery e nem restaurante. Pode citar? Onde mesmo você falou que detalhou? Vamos lá. Então, existem sim até, gente, existe uma infinidade, tá? Dentro do meu curso, eu falo mais de 10 opções de comercialização e, na verdade, formas de você como chefe, você como cozinheiro, consegue vender o seu serviço. Por exemplo, ser chefe de cozinha é uma forma de comercialização. Por exemplo, trabalhar em festas e eventos é outro tipo de comercialização. Que mais? Restaurante, delivery. Você pode trabalhar como em eventos menores, que são, por exemplo, um evento pop-up em casa. O que é um evento pop-up em casa? É um evento que você pode disponibilizar um espaço da sua própria casa. Ou o cliente disponibilizar um espaço da própria casa dele, para você, como chefe, poder criar, né, algum prato. E normalmente esses eventos pop-up são bem interessantes. Eu gosto bastante desse estilo, porque você fica em contato direto com os convidados. Então é quase que como o chefe fizesse parte daquele evento, tá? Ele interage com os convidados. É uma delícia trabalhar desse jeito, né? E foi aquilo que eu falei, gente. Você precisa ter este perfil, né? Você precisa se reconhecer dentro desse tipo de serviço, de entrega, né? Porque é uma entrega sua, né? É você que vai estar lá, tá? Então, muitas vezes, quem trabalha em delivery
É uma pessoa que, de repente, não gosta de ter esse contato direto, não gosta de inovar, ficar criando N cardápios, tem aquele cardápio lá, é isso aqui que eu quero trabalhar e tá tudo bem, tá tudo certo, é seu perfil. Eu já não, eu gosto de lidar com o cliente, gosto de ter os desafios de inovar, de ter o desafio realmente de superar uma expectativa de um cliente, né, porque é muito do nosso da nossa cartela, né, de pratos, de coisas que a gente consegue, que a gente costuma fazer, né, que a gente insere, óbvio, dentro desse cardápio, mas tem muitos desafios, né, de coisas novas que o próprio cliente acaba solicitando, né, são necessidades ou coisas, de repente alguma restrição, né, que a gente acaba atendendo e é muito bacana, né, você se desafiar dessa forma, né, e conseguir ir inovando os cardápios e criando coisas novas técnicas, né, para conseguir sanar alguma questão ali, né, na hora da execução, tá bom? Então, aí, onde foi que tava essa questão, gente, do perfil empreendedor? Eu acho que era não é no episódio 14, é no episódio 11, gente. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre os perfis, né, de empreendedor, tá? Eu tenho lá uma definição meio que genérica, tá bom? No episódio... Não é no episódio 11, acho que é numa live de aquecimento. Deixa eu achar aqui pra você, peraí. É muito difícil... É na live 3, gente. Na live 3 de aquecimento, dá uma olhadinha lá. Ele ainda tá disponível, mas daqui a pouco vai sair, tá bom? Tá aqui no perfil do Instagram, tá? Vamos lá, gente. Vocês têm alguma pergunta pra mim? As perguntas que eu tinha aqui... Ah, aqui, ó. Tem mais uma pergunta aqui. Show, obrigada. Outra coisa, eu queria saber se no seu curso as suas aulas de receitas são práticas e se tem um caderno de receitas em PDF. A gente tem muita aula prática, tá? Então, dentro desse treinamento é muito importante pra gente conseguir, pra eu conseguir ensinar e vocês conseguirem realmente entender e adquirir esse conhecimento, é só na prática mesmo. Não tem como a gente fazer de outra forma, né? Então a gente passa por toda uma base, na verdade, do que é, né, esse preparo de uma receita, e a gente entra na questão da pré-preparação, que é o mise en place, que é uma etapa essencial e que eu mostro realmente dentro desse treinamento como que é o meu mise en place aqui na minha cozinha, porque é ele que vai definir a qualidade do seu produto, tá? É ele que vai definir se a sua organização dentro da cozinha tá ok ou não. É ele que vai definir, fiz as minhas compras, tá tudo ok. Porque é ali que você vai enxergar o que falta, o que não falta, o que foi feito, o que não foi feito, tá? Então, e sim, a gente tem uma apostila, até separei aqui, ó, que bom que você perguntou. A gente tem uma apostila em PDF, tá? Que você pode, sim, imprimi-la, tá? E é muito legal, até pra pessoa que me perguntou, falando que não tem computador, né? Porque muitas vezes, na acessar, né, um conteúdo de apostila, as aulas gravadas, ok, né? É fácil de conseguir ler, né? De ver, tudo bem, né? No celular. Mas o que é texto, né? Fica mais difícil. Então você pode acessar, né, o PDF e imprimir, igual eu fiz. E em vez de você ficar vendo as aulas, né, já viu uma vez uma aula na prática, aqui na apostila a gente tem toda a receita, receita com os ingredientes e o modo de preparo. Então fica muito mais fácil, né, na hora de você... Quando você estiver lá na cozinha, né, fazendo a preparação, não precisa, viu uma vez, viu duas vezes o vídeo para você mentalizar e enxergar todo o processo de preparação, conseguiu entender? Só a apostila em mãos, quantidade tá aqui tudo certinho, modo de preparo também, tá bom? Isso já ajuda muito, né? Agiliza, né, a preparação e a execução, né, dentro da cozinha, certo? Espero que eu tenha respondido você, Yoarts. Obrigada pela pergunta. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos lá. Não... Vamos lá, outra pergunta. No curso, você sugere um cardápio estratégico para começar?
Com certeza. Falei aqui pra vocês, né, que na verdade, o que é considerado estratégico? Estratégico, gente, ao meu ver, é aquele que condiz, na verdade, com o que o mercado ele tá pedindo, condiz com o paladar do brasileiro, né, e condiz também com as habilidades que qualquer um tem, que é dentro da cozinha. Você não precisa ter uma habilidade extra nenhuma, tá? Apenas realmente o conhecimento e a construção desse preparo. Então, sim, a gente tem um cardápio estratégico que eu trabalho dentro do meu treinamento com um tipo de preparação, gente, que se chama donburi. O que é o donburi? Donburi, na verdade, significa tigela em japonês, tá? Então, é uma forma de preparação, ao meu ver, tá? É uma forma de preparação e montagem de um prato. Sempre servido dentro da tigela, com acompanhamento de gohan, que é o arroz japonês, tá? Então, eu ensino nesse meu treinamento que, na verdade, o donburi, ele é muito flexível, muito amplo de se trabalhar. Por quê? Quando você entende a base da construção do prato, que é a tigela, o gohan e alguma mistura, você consegue ver a infinidade de sabores e de possibilidades de construção de novos pratos. A gente tem, na verdade, alguns pratos que são realmente denominados tradicionalmente como donburi, como é o caso do oyakudon, que é um prato que é à base de frango e ovo. Tem o gyudon, que é um prato à base de carne bovina e cebola. Tem o katsudon, né, que leva uma milanesa de carne de porco por cima. Então, existem esses pratos tradicionais, mas dentro do meu treinamento eu mostro para vocês que existe N possibilidades, desde que você construa e monte dessa forma, dentro da tigela, acompanhado de gohan, com alguma mistura por cima, tá bom? Então, isso significa que você pode transformar o seu orange chicken, né, que é aquele frango com laranja, super tradicional num restaurante chinês, em um donburi. Isso significa que você que trabalha com o yakisoba, se você pegar aquela mistura, em vez de você servir com o macarrão, servir com o gohan dentro da tigela, você tem um donburi. Então, ele é muito flexível. Fora que tem essa flexibilidade, outro benefício de se trabalhar com o donburi é que a maioria dos preparos que tem dentro desse meu treinamento, ele é feito em uma única panela. Então, do início da preparação até o final, até você colocar na tigela do cliente, você usou uma panela. Então, isso é fantástico. Para empreender é fantástico, porque você consegue... Vai depender do tamanho da sua panela, né? Então, você consegue criar quantas porções você quiser de uma vez só, né? E depois construir da panela direto para a tigela, né? E fora que os donburis são considerados pratos como refeições completas, né? Ele literalmente tem tudo que você precisa dentro dessa tigela, tá bom? Então, é isso que eu considero como sendo realmente um cardápio estratégico. E realmente voltado para o paladar brasileiro, que é voltado para os pratos quentes, tá bom? Então, vocês podem até achar, né, que... Puxa vida, você não ensina, então, sushi, sashimi? Não ensino. Não ensino. Porque você vai conseguir trabalhar com o donburi o ano inteiro. Não precisa ser um prato considerado, hoje tá frio, então eu vou vender donburi. É o ano inteiro. É um prato prático, simples, completo, fácil de ser trabalhado, qualquer um consegue replicar, porque realmente não precisa de grandes habilidades, tá? E para conseguir um bom resultado, eu ensino a finalizar, a deixar o seu prato mais bonito, mais apresentável, porque imagem é tudo, né? Então, até isso a gente tem um cuidado, né? Porque a culinária oriental, ela tem este cuidado, né? O cuidado com a apresentação do prato, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, outra pergunta. E como calcular os preços dos pratos para vender? Tem no curso? A gente tem no curso. Isso é muito importante, né? Porque
é muito necessário você saber precificar. Porque quem trabalha com comida precisa saber calcular, gente, para não ter prejuízo, né? E saber precificar não é só saber colocar o valor dos ingredientes. Existe muito mais do que isso, né? Existe, além desses gastos diretos, né, que a gente sabe, que a gente enxerga, a gente tem aqueles gastos indiretos, que é o gás, a gente tem a energia, a gente tem a gasolina que a gente usa para comprar os ingredientes. Então, tudo isso é importante, precisa estar dentro e computado, né, dentro do valor, né, do seu produto final, tá? E isso a gente tem lá tem uma aula inteira falando sobre isso, tá bom? Uma ótima pergunta. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito obrigada, estou adorando as respostas, obrigada, agradeço pelas perguntas. Você é bonitinha, obrigada, agradeço pelo elogio. Bastante gente entrando. Vamos lá, outra pergunta. Última pergunta. Você estava falando da forma de pagamento com boleto. Pode falar de novo? Me interessei. Legal. Então, o que eu comentei sobre o boleto, gente? O meu treinamento, a minha turma, né? Eu abri uma turma nova do meu treinamento, que é o Culinária Oriental Lucrativa, ou COL6K. Abrimos ontem uma turma nova, né? E o pessoal tá perguntando porque a gente tinha aberto apenas para pagamento Pix e cartão de crédito e débito, tá? E eles estavam perguntando se poderia ser boleto bancário. E a gente abriu essa oportunidade, tá? Só que vai ser uma oportunidade única, gente. A gente vai abrir para boleto à vista apenas amanhã, tá? Então, se você tem a vontade de participar, de fazer parte, né, desse meu treinamento, você pode entrar lá no link que tá na minha bio, tá? E se inscrever amanhã e solicitar o pagamento via boleto bancário à vista, tá bom? As outras opções, né, no cartão de crédito, a gente consegue dividir em até 12 vezes, tá legal? Vamos lá. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Ótimo. Olha, gente, essa live ela vai ficar gravada, né, por um período aqui, depois ela vai sair do ar, mas vocês podem colocar suas dúvidas, tá bom? Nos comentários depois, que eu vou respondendo também nos comentários, tá bom? Olá, boa noite, Regina. Então, gente, a gente tá tirando dúvidas a respeito tanto de como empreender, tá, com a culinária oriental. Muitos de vocês têm as suas inseguranças, né? Eu falei aqui pra vocês que existe muito material no meu programa, que se chama Oriente-se, que eu apresento toda quinta-feira às 20 horas no meu canal do YouTube. Inclusive, eu falo muito... Tem um programa que é sobre essas inseguranças. Tem programa que fala como começar nesse negócio de culinária oriental, mesmo sem dinheiro. A gente fala como gerenciar o tempo, porque tem muitas pessoas que falam, puxa, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer o que eu quero fazer, né? Eu queria muito empreender, mas eu não tenho tempo. Tem um episódio do Oriente só falando de como a gente consegue gerenciar o tempo. Inclusive, tem até um exercício de como fazer isso, tá? Oi, Regina. Hoje não tem receita, mas no programa Oriente-se de quinta-feira, que acontece no meu YouTube, de quinta-feira às 20 horas vai ter receita, tá? Já, depois eu vou falar, vou colocar aqui qual que é a receita que eu vou ensinar, tá bom? Na quinta-feira. Na verdade, eu vou falar já pra vocês. Quinta-feira, no programa Oriente, eu vou ensinar pra vocês um molho pesto de missô maravilhoso, super versátil, que você pode utilizar de N formas. Então, assistam. Estejam lá online, às 20 horas, no YouTube, tá bom? Que daí vocês vão ver a versatilidade desse molho. Delicioso, gente.
vamos lá. Outra perguntinha. Eu queria saber também se você vai dar um suporte para ajudar se não entender algo no curso. Claro, gente, ninguém tá sozinho, né? É um treinamento que tem, ok, aulas gravadas, né? Mas eu vou estar lá o tempo inteiro para assessorar vocês, né? Então, sim, tem um suporte, tanto suporte técnico com a minha equipe, para qualquer problema de acesso, só falar com eles, né? Comigo, o tempo inteiro vou estar disponível para vocês, né? É só vocês fazerem, dentro da plataforma, a gente tem uma aba de comentários em cada aula. Colocou ali um comentário, assim que possível eu já entro lá, respondo para vocês, tá? Então, existe também um grupo de WhatsApp, tá? Pra gente poder trocar informações também, isso é muito, muito bacana, muito importante, né? Ter essa troca de experiências entre todos os alunos e vocês conseguirem dividir essas experiências, né, comigo. Então, existe esse contato direto, tá bom? Então, eu vou estar lá realmente para dar suporte para vocês em toda a trajetória e durante um ano, tá? De acesso a esse curso, tá bom? Vamos lá. Fora que existe garantia, né? Garantia, tem muitas pessoas que têm insegurança, né? De repente, sentir insegurança. Gente, eu dou 15 dias de garantia, tá? Pra você assistiu, não gostou, achou que não serviu pra nada pra você, devolve o seu dinheiro, tá? Depois desses 15 dias, eu te dou... Depois desses 15 dias, eu te dou ainda 90 dias, só que você vai ter que fazer tem algumas regras, tá? Que você vai ter que fazer um resumo da apostila, mostrar pra mim que você assistiu todas as aulas, tem que ter assistido todas as aulas, comprovar isso fazendo um resumo. Tem algumas regrinhas lá que a gente passa pra vocês, tá? Eu vou falar pra vocês que de cabeça eu não vou saber. Mas não teve venda, eu vou ainda dar uma consultoria pra você conseguir, pra gente conseguir fazer alavancar isso daí. Daí eu vou te dar mais 90 dias para você conseguir executar isso daí, né? Não teve venda, a gente devolve seu dinheiro também sem questionar, tá bom? Então, eu tô com vocês nessa, sabe? Eu realmente quero que vocês deem esse passo nessa direção, tá? E eu quero participar realmente, tá? Dessa jornada com vocês, tá? Porque eu construí a minha jornada sozinha, né? E consegui enxergar a existência de um método que é muito possível replicar em qualquer ramo, tá? Da culinária oriental. Seja você trabalhando como personal, seja você trabalhando como num restaurante, seja abrindo um delivery, seja fazendo eventos em casa, seja trabalhando em feiras, tá? Então, a gente consegue, com esse método, ter clarear as ideias realmente, enxergar passo por passo qual que é o caminho que tem que ser percorrido, tá? E eu faço tudo isso junto com vocês, tá legal? Oi, Virgínia, quanto custa o curso? Eu vou ter que olhar, Virgínia, as minhas anotações, eu não tô com ela aqui, mas eu acho que é 12 vezes de 79, 75, dá uma olhadinha no link na minha bio e acesse lá. Gente, é um preço super acessível, tá? Eu quero realmente fazer parte dessa jornada com vocês. Que eu falo, gente, que é possível você iniciar essa jornada e já pagando, na verdade, esse investimento que você está fazendo em você mesmo. Por quê? Você vendendo, né, 2 pratos, você paga esse investimento que você está fazendo nesse seu negócio, tá bom? Então, eu falo que é um investimento mesmo, porque é um passo que você está dando realmente em direção ao seu negócio, tá? Então, encare como sendo realmente, não é o custo, é um investimento mesmo, tá? Você não está gastando esse dinheiro, você está investindo em você, tá? E no início do seu negócio mesmo, tá? Para você realmente conseguir acelerar, né, o seu início, o seu começo do seu negócio, tá? Isso, Ioartes, dá uma olhadinha lá no link na bio, tá bom?
Você tem muitas informações, inclusive eu tenho um vídeo de apresentação, tá bom? Ele fala tudo que vai ser entregue dentro do meu treinamento. Fala lá sobre a garantia, fala lá sobre os bônus. A gente tem 4 bônus, tá? Lá dentro. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, que você vai conseguir ter essa troca, né, com outros alunos, tá? Então tem tudo, a apostila, a gente fala lá sobre a apostila, o que tem dentro dessa apostila. Eu caminho, na verdade, pela plataforma de ensino, então eu mostro para vocês a quantidade de módulos e de aulas que a gente tem lá dentro. Acessem, gente, o link na bio, tá? Que vocês vão conseguir clarear bastante a ideia do que é esse treinamento, tá bom? Vamos lá. De nada, Virginia. Vamos lá, para mim vai ser uma formação. É uma formação, sim, é o início, na verdade, de uma carreira, gente. Porque eu vou passar para vocês as minhas experiências, né? Porque eu vou passar os meus acertos para vocês. Então, isso facilita, agiliza toda a trajetória de vocês, né? Então, eu não vou passar para vocês as pedras que apareceram no meu caminho. Vou mostrar pra vocês, né? Vou pegar na mão de vocês e mostrar só o caminho certo, tá? Pra realmente agilizar, né? E vocês não perderem tempo, né? E dinheiro também, né? E conseguirem realmente começar a faturar, né? 6 mil reais por mês. Eu quero mostrar pra vocês que é muito possível. Muito possível. E 6 mil reais por mês, gente, é só o início, tá? É só o início. Porque depende muito da gente, tá? A quantidade que a gente quiser trabalhar, gente, quanto mais a gente trabalhar, mais a gente ganha. Isso é um fato, né? Então vai muito da gente, né? E como a gente direciona, na verdade, os trabalhos que a gente encara, tá? Porque tem... Eu gosto muito de trabalhar com eventos, gente, porque apesar da gente não ter a entrada sempre fixa, né? Porque não é uma garantia que eu vou ter trabalho todo mês, não é mesmo. Mas eu sempre me coloco à disposição, né? Então é só você se colocar à vista, né? Você oferecer o seu serviço, tá? E correr atrás, né? Então se eu quero trabalhar, eu corro atrás. Se eu não quero trabalhar, eu fico em casa, né? Eu tenho a opção de não ter que trabalhar em feriado. Tem muitos restaurantes que trabalham em feriado, trabalham de domingo, né? Então vai muito do seu perfil mesmo, tá? Eu tenho as minhas filhas, elas ainda não são dependentes de mim. Então este é o meu perfil que eu tracei pra mim. Eu quero participar da vida das minhas filhas e quero faturar 6 mil reais. Então eu trabalho dessa forma, com eventos, como personal, com evento pop-up, com coisas que eu consigo controlar. Eu controlo a minha agenda, né? Então eu tenho uma agenda que é flexível, né? E eu controlo a quantidade de trabalho, quanto eu quero trabalhar naquele mês, tá? E o quanto é suficiente para mim naquele mês, tá? Então essa é a visão que eu quero dar para vocês, né? Essa possibilidade de forma de se trabalhar, tá? E não apenas com aquela noção de que ou é delivery ou é restaurante. Não é, tá? Existe uma ampla, na verdade, uma ampla quantidade de possibilidades, tá? Um leque enorme de possibilidades, tá bom? E não que seja errado, né? Se você tem o perfil para trabalhar e abrir um restaurante, legal, tá? Então eu te ajudo nesse percurso, tá bom? Delivery também te ajudo nesse percurso, tá? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Mais nenhuma pergunta? De nada, eu que agradeço as perguntas, as dúvidas. Pessoal, essa live aqui, ela vai ficar gravada, tá bom? Então, por favor, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida que surgir, por favor, não deixem de deixar nos comentários que eu respondo. E acaba me ajudando também, sabe? Até pra construção do meu próprio treinamento, né? Porque as dúvidas de vocês só enriquecem, na verdade, né? O meu treinamento. A gente vai sanando, na verdade, as questões, né? Porque eu gosto, sabe? De
pegar vocês desde o início, né? Da gente caminhar, fazer essa caminhada realmente junto, né? Desde o início, tá? Alguma pergunta, pessoal? Bastante gente entrando. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Aproveito para convidar vocês para o programa Oriente-se, que vai acontecer nessa quinta-feira, tá? Às 20 horas no meu canal do YouTube, ao vivo. Eu vou ensinar para vocês uma receita de um pesto de missô. Delicioso, gente, que é muito versátil, tá? E também convido vocês realmente para, se você tem esse perfil empreendedor, sonha em trabalhar com a culinária oriental, quer fazer uma mudança na sua vida, quer dar um passo nessa direção, eu quero que você saiba que você pode contar comigo, tá? E avisar vocês que eu tô com uma turma nova, tá bom? Pro meu treinamento, seu L6K. E se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, é só você acessar o link que tá na minha bio, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todo mundo. E a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Obrigada.